Na corrida de Barcelona, um ponto muito interessante foi levantado pelo repórter após a corrida, quando Lewis Hamilton foi perguntado sobre a sua estratégia de pneus para o Grande Prêmio de Barcelona. O piloto inglês afirmou que em nenhum momento do fim de semana passou pela cabeça dele a ideia de usar os pneus duros na corrida. Na verdade, toda a ideia de estratégia sempre foi usar macio, médio e macio novamente, o que na prática acabou trazendo muito mais resultado para o heptacampeão que a estratégia de George Russell, que usou macio, depois usou pneu duro. A jovem promessa inglesa logo começou a virar mal, pois os pneus duros não têm aderência como os macios de Hamilton, e logo, Lewis ultrapassou George sem muitas dificuldades e foi embora, e ainda conseguiu economizar pneus para o seguinte restante da prova, de tal maneira que ele chegou no fim da corrida com os pneus ainda em boa vida útil. Mas o ponto que está sendo ressaltado nesse vídeo é justamente porque os dois pilotos da Mercedes tiveram estratégias tão diferentes, pois Hamilton seguiu um caminho completamente diferente de Russell, que acabou dando a ele mais vantagem para o britânico chegar à frente, e com a fala de Hamilton após a corrida, podemos chegar à conclusão de que a Mercedes está com a equipe dívida lá dentro, como se estivéssemos voltando a 2016, aonde na Mercedes tem o time de Hamilton e o time Russell, falo. Isso porque o piloto inglês novato seguiu um caminho completamente diferente de Hamilton, e segundo Toto Wolff, foi isso realmente o que aconteceu. O chefe de equipe afirmou em entrevista que essa estratégia já estava tomada desde o início do fim de semana, dessa forma mostrando que a equipe Mercedes realmente está dívida entre o Hamilton veterano e o jovem ambicioso George Russell. Confira o que disse o chefe de equipe austríaco. Abre aspas. Tivemos um pit stop lento que nos deixou mal no stint intermediário e sob um pouco de pressão, então perdi muito tempo lutando com Lando antes do segundo pit. Depois, colocar o pneu duro foi uma porcaria. Mas protegemos o P3 e o P4 como equipe e era isso que queríamos. Lewis, no entanto, estava ficando cada vez mais rápido. Então dissemos, se ele conseguir dar mais 2 voltas, vamos usar o macio. Isso foi um pouco arriscado porque nosso plano original era mudar para o duro para os dois pilotos. Não é ótimo, disse Wolff, em declarações à Sky Sports após a classificação. Mas o terceiro e o quarto lugares poderiam ter sido quinto e sexto porque estávamos muito próximos das Ferraris. A 3 décimos dos líderes. Não parecia assim ontem, mas talvez tenhamos sido muito otimistas com o desempenho de ontem. Hoje foi um dia diferente, então, no geral, é um resultado sólido. Acho que ele sempre esteve energizado, continuou Wolff, falando sobre o 7 vezes campeão mundial. As lacunas são tão pequenas que você pode ver hoje, está balançando em uma direção ou outra. E estou feliz que tudo tenha corrido bem para ele hoje. Ao que tudo indica, o clima continua nada legal lá na Mercedes, muito também por essa necessidade absurda que Russell tem em tentar vencer Hamilton em ritmo puro, pois essa ambição do piloto inglês está fazendo com que ele tente se impor contra o maior da história da categoria, o que logo deve fazer com que eles entrem em rota de colisão entre si, já sobre o carro. James Allison afirmou que o carro melhorou muito, e hoje é um conceito muito mais confiável e mais simples de desenvolver que está evoluindo rapidamente. No entanto, o projetista prometeu mais atualizações para o futuro. Confira o que ele disse, abre aspas. Um grande foco tem sido melhorar o imprevisível eixo traseiro do carro anterior, que os pilotos muitas vezes reclamavam, disse ele. Trabalhamos nisso para tentar criar um carro que os tranquilize. No início de uma curva, quando você freia forte e faz a curva, a traseira precisa parecer sólida como uma rocha. Então, à medida que você chega ao ápice, o carro precisa se sentir cada vez mais ágil e ansioso para virar. Temos tentado incorporar isso. Também trabalhamos duro para criar um carro menos arrastado e para agregar desempenho nas curvas, disse ele. Também houve algumas tarefas de limpeza em áreas nas quais tínhamos espaço para melhorias, incluindo o efeito DRS e o desempenho dos pit stops. Sempre fomos muito bons em entregar um pit stop com regularidade, em um tempo repetível, o que é fundamental. O tempo repetível em que conseguimos fazer nossos pit stops ainda foi 3 a 4 décimos mais lento que o das melhores equipes. Então, esperamos que tenhamos caminhado na direção certa. Um novo chassi e uma caixa de câmbio eram padrão para todos os anos, antes dos limites de custo, e haverá várias outras equipes que fizeram as duas coisas em um único ano, disse ele.
Mas o limite de custo força você a escolher suas batalhas, e não há dúvida de que ter uma nova carenagem externa e, ao mesmo tempo, ter um novo chassi são dois grandes projetos que vão ocupar uma parte do nosso poder de fogo disponível. Foi isso que fizemos este ano. Isso significa que em outras partes do carro não tentamos nos reinventar, mas permitiu-nos realizar alguns grandes projetos sem gastar muito e acreditamos que está em uma boa e importante utilização dos nossos esforços. Mas e você, fã de Fórmula 1? Acha que a Mercedes está rachada entre Hamilton e Russell? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado e um grande abraço.